Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão em bioética e ética profissional para os residentes da área médica e da área profissional de saúde. E nós estamos tratando agora das questões éticas e bioéticas envolvidas na relação profissional de saúde e o paciente. Na aula anterior, nós falamos sobre os direitos dos pacientes, né? O cuidado que nós temos que ter na condução dessa relação entre nós, profissionais de saúde, e o nosso paciente. O respeito à sua dignidade, o respeito aos seus valores, o respeito às suas crenças, né, a sua história de vida, ao seu contexto social no qual esse paciente está inserido. E agora nós vamos falar da responsabilidade do profissional na conduta da sua relação com o seu paciente, da responsabilidade desse profissional de saúde na sua atuação com o paciente, né? Como que esse profissional deve agir de forma responsável, né? A sua responsabilidade profissional na condução dessa interação com o seu paciente, né? Para que se possa evitar os possíveis erros médicos, os possíveis erros profissionais na condução dessa relação com o meu paciente. Eu tenho a minha responsabilidade profissional como profissional de saúde. Eu tenho que ficar atento. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. É um dever meu, como profissional de saúde, assumir a minha responsabilidade por aquela conduta que eu realizei naquele paciente. Que porventura possa ter causado um erro para aquele paciente, um desconforto, né? Que possa ter trazido algum constrangimento, que possa ter trazido algum prejuízo para aquele paciente. Eu não posso me eximir dessa responsabilidade profissional na minha atuação como profissional de saúde, né? Então eu preciso entender a questão do erro do profissional de saúde. Como que esse erro profissional é entendido, né? Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa responsabilidade na minha atuação como profissional de saúde. Seja médico, seja enfermeiro, seja dentista, seja fisioterapeuta, né? Qualquer área da saúde, né? Então vamos entender, né, o que viria a ser esse erro, né? Qualquer ato profissional danoso ao paciente, caracterizado por imperícia, imprudência ou negligência. Nós vamos definir o que é imperícia, o que é imprudência, o que é negligência. Mas observe, o erro ele vem desse ato danoso causado ao paciente pelo meu ato como profissional de saúde. Seja por imperícia, imprudência ou negligência. Isso tem que ser avaliado, né? E como que esse erro médico é para o paciente? Como é que esse paciente entende esse erro médico, esse erro desse profissional de saúde? Toda vez que sua expectativa em relação ao diagnóstico ou tratamento não foi correspondida. O paciente chega com uma expectativa em relação àquele tratamento, em relação àquele diagnóstico, e aquele paciente se sente lesado, se sente, né, ignorado por aquele profissional, e isso traz, né, uma não correspondência do que ele imaginava naquele tratamento. Não era isso que eu imaginava desse tratamento, doutor, né? Então nós temos que ficar muito atento à queixa do que o paciente nos busca. Eu preciso entender, eu preciso captar o que esse paciente tem de queixa e o que ele quer de mim como profissional de saúde. Eu preciso de ter essa sensibilidade, eu preciso ter esse bom senso para entender a queixa. Eu preciso escutar o meu paciente, eu preciso de ouvir, eu preciso dialogar com o meu paciente, eu preciso de informar, eu preciso de esclarecer esse paciente, né? Eu preciso de tornar essa relação com o meu paciente interativa.
Eu tenho que trazer esse paciente para perto de mim, né? O paciente como um aliado ali. Eu preciso esclarecer esse paciente. Reflexo do Código de Defesa do Consumidor na relação profissional de saúde do paciente. Nós temos a responsabilidade profissional, né? E o profissional como prestador de serviço. Ele fez um procedimento, ele pagou por aquele procedimento, né? Então o profissional tem uma responsabilidade pelo aquele serviço prestado para aquele paciente. Ele tem essa responsabilidade em relação à conduta daquele tratamento, daquele procedimento. Então o profissional tem que responder pelos seus atos, né? Ele não pode fugir dessa responsabilidade. Ele é o profissional que conduziu aquele tratamento que, porventura, possa ter trago algum tipo de prejuízo para aquele paciente, seja por imperícia, imprudência ou negligência, né? Então, ele tem que responder profissionalmente por aqueles atos que ele realizou naquele paciente. Essa responsabilidade profissional por aquele ato que ele realizou exige a existência de um dano ocasionado pela violação de um dever, né? Tem que ter um dano causado, né? Na área de estética acontece muito isso, né? Hoje em dia, muito em voga a questão da harmonização facial, né? Os procedimentos estéticos, pacientes que buscam agora a reversão do procedimento realizado, aquele procedimento. Se chegou num ponto que o paciente já não queria mais e se sentiu lesado e busca a reversão daquele tipo de procedimento realizado. Ou seja, por um dano causado com aquele procedimento, né? E isso exige uma obrigação moral e jurídica. Moral como profissional e jurídica ali perante a questão civil, né? Então eu preciso de ter essa aguda, essa autocrítica em relação à minha responsabilidade como profissional de saúde. O prejuízo estético, ele traz reflexo nas relações humanas, na personalidade, traz um prejuízo econômico, pode trazer diminuição da capacidade de trabalho, de ganho, né? E aí, de um lado, eu tenho a avaliação desse paciente, né, em relação a esse prejuízo que ele está elencando, e de outro lado eu tenho a reparação terapêutica daquele procedimento realizado, né? O quão isso afetou a relação humana desse paciente, a sua personalidade, o quão isso trouxe prejuízo econômico para esse paciente, o quão isso prejudicou a sua capacidade de trabalho e de ganho, né? Doutor, agora eu não consigo nem mais sair de casa com esse procedimento, né? As pessoas estão me criticando, né, em relação a esse procedimento que eu fiz. Eu não consigo mais dormir por conta desse tipo de procedimento, né? O quão isso afetou a relação humana desse paciente, o quão isso afetou a sua personalidade, né? E eu, como profissional de saúde, eu tenho que ter essa aguda autocrítica em relação à minha responsabilidade como profissional, né? Então, eu tenho uma responsabilidade ética perante o meu conselho profissional, eu tenho uma responsabilidade administrativa perante a minha instituição a qual eu trabalho, eu tenho uma responsabilidade penal e uma responsabilidade civil, né, em reparar aquele dano, de indenizar aquele paciente em relação àquele erro causado pela minha conduta que eu realizei naquele paciente, né? Então, a responsabilidade profissional, a responsabilidade ética daquele profissional está elencada nos nossos códigos de ética profissional, seja da área médica, seja da área odontológica, da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, né? Direitos e deveres dos profissionais de saúde. Cada código de ética profissional traz, dentro do que o conselho daquela área preconiza, vem elencado ali naquele código de ética profissional. Uma responsabilidade profissional administrativa perante a instituição, perante ao regimento, ao estatuto daquela instituição ao qual eu trabalho, né? Seja num órgão privado, seja num órgão público.
Eu tenho um estatuto, eu tenho um regimento ali. Eu tenho que arcar com a responsabilidade. Eu sou o responsável, eu sou o profissional que realizei aquela conduta. Responsabilidade penal em violação da norma penal, né, aí no Código de Processo Penal, Código Penal, responsabilidade civil, restabelecer o equilíbrio alterado ou desfeito pela lesão, né? Reparação pecuniária. Eu reparar aquele erro. Eu restabelecer o equilíbrio alterado pela minha conduta, pelo meu ato realizado que trouxe aquela lesão. Eu vou restabelecer, eu vou remover o que foi realizado, ou vou indenizar, vou reparar pecuniariamente aquele paciente. Reparação e indenização pelo dano ou prejuízo causado por aquele paciente. Observe, eu não tenho como fugir dessa responsabilidade. Desde que comprovado o erro profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência, eu tenho essa obrigação de reparar esse paciente. Ou restabelecer o equilíbrio alterado, afetado, ou uma reparação, uma indenização pecuniária, né, para aquele paciente. Isso acontece muito na área da estética, né, na área que envolve a parte estética dos nossos pacientes, seja na área odontológica, na área médica, na área que envolve, né, harmonização, cirurgia plástica. Isso muitas das vezes acontece em relação ao que o paciente busca e ao que é oferecido e o que realmente pode trazer um prejuízo para aquele paciente. Então, exige-se daquele profissional de saúde uma responsabilidade pelo ato que ele realizou naquele paciente, de acordo com a sua conduta, de acordo com o seu tratamento. Pode ser obrigado à reparação porque violou o direito ou causou prejuízo a outro, dolosa ou culposamente, né? Só distinguindo a diferença entre dolo e culpa, né? Dolo, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposa, quando o resultado indesejado ocorreu por imperícia, imprudência ou negligência, né? Independentemente de ser dolosa ou culposamente, o profissional tem a sua responsabilidade durante a condução, a realização daquele ato, né? Seja porque ele quis o resultado ou assumiu esse risco de produzir, ou porque esse resultado ocorreu por uma imperícia desse profissional de saúde, por uma imprudência desse profissional de saúde ou por uma negligência desse profissional de saúde, né? Ele não teve a intenção, né? Mas aconteceu o erro. Então, dolosa ou culposamente, o profissional tem a responsabilidade profissional em reparar, em indenizar aquele dano causado ao paciente. Então, nós temos que ficar atento à nossa atuação profissional, sobretudo em relação ao aprimoramento técnico-científico, sobretudo em relação à escuta qualificada daquele paciente, ao cuidado, ao entender essa queixa desse paciente, ao que realmente esse paciente quer de nós. Eu preciso deixar esse paciente falar. Eu preciso escutar a sua queixa. Eu preciso ter essa percepção, né? O acolhimento que eu tenho com relação a esse paciente é fundamental nessa relação. A forma como eu escuto esse paciente, a forma como eu acolho no meu serviço esse paciente é fundamental nessa relação entre o profissional de saúde e o paciente. E aí vamos diferenciar, então, esse tipo de culpa desse profissional de saúde em relação, né, à imperícia, à imprudência e à negligência, né? Vamos reforçar esse conhecimento, vamos revisar esse conhecimento em relação à imperícia, imprudência e negligência. É fundamental que estejamos atentos para que não nos aventuremos, né, não se aventuramos em relação a alguma conduta que nós não temos competência, né? Então vamos lá, uma culpa por imperícia. A imperícia é quando há uma inexperiência, uma falta de habilidade, uma falta de prática ou de conhecimento. O profissional não tem o domínio das técnicas. Ele age sem ter habilidade, né?
Então, observe, o profissional vai além do que dele se espera, e isso traz um dano para aquele paciente, né? A pessoa se aventurou a fazer um implante dentário no paciente, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha o domínio da técnica. E isso trouxe um prejuízo, trouxe um dano para aquele paciente. Isso vai ter que ser comprovado, né? Isso é investigado, e aí se observa, se chega à conclusão, pô, o profissional ele não tinha habilidade, ele não tinha competência profissional, ele não tinha prática, ele não tinha o domínio da técnica, ele não tinha habilidade. E isso trouxe um dano, né, para aquele paciente. Ele foi imperito. Ele vai ser responsabilizado, né? Então nós temos que ter esse cuidado aí em relação à nossa conduta que nós vamos estipular, que nós vamos estabelecer para o nosso paciente. A culpa é por imprudência, falta de atenção, falta de zelo, falta de cautela, de cuidado, afoiteza ou precipitação, sem planejar criteriosamente aquela conduta. Ele fez o que não deveria ter sido feito. Pecou pela falta de atenção. Ele foi muito afoito, foi precipitado naquela conduta. Foi imprudente, né? Faltou o zelo, o cuidado ali na condução daquele procedimento, aquele material, né, na condução daquele instrumental, na condução daquele procedimento. Ele fez o que não deveria. Então, de forma imprudente, ele trouxe esse dano para esse paciente devido à sua imprudência. A falta de zelo, a falta de cautela, a falta de atenção. E a negligência, o desprezo, a desatenção, a falta de diligência, a omissão ou não observância de um dever, deixar de fazer o que deveria ter sido feito. O profissional aqui, nesse caso, fica aquém da sua atuação e isso traz um dano. Ele foi negligência, ele desprezou, né? Ele omitiu, ele não observou um dever que ele deveria ter feito. E essa negligência trouxe um dano, né? O paciente tinha uma condição sistêmica de saúde e o paciente fez um procedimento que levou um dano àquele paciente, né? O paciente tinha uma condição de saúde que não deveria ter sido realizado aquele procedimento por aquela condição sistêmica e aquela realização daquela conduta trouxe um prejuízo para aquele paciente. Ou seja, ele desprezou, ele faltou com o dever de cuidado com aquele paciente em relação ele foi negligência, deixou de fazer o que deveria ter sido feito, né? E isso trouxe um dano para o paciente, e isso foi uma ação que levou um dano, que gera uma culpa daquele profissional de saúde pela negligência no seu atendimento. Então, esses três tipos de culpa, né, a imperícia, a imprudência e a negligência, nós temos que ficar atentos na nossa atuação profissional, o nosso dever como profissional de saúde, na condução do nosso tratamento. Por isso, né, que eu comento e reforço, enfatizo a necessidade do aprimoramento técnico-científico na nossa área de atuação como profissional de saúde, né? Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade como profissional de saúde estar atento a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de conduta na nossa área de atuação. E eu não posso me eximir dessa responsabilidade como profissional de saúde, né? Então, de um lado, eu tenho o direito do paciente, do outro lado, eu tenho o dever do profissional de saúde, né? Então, eu preciso interagir. Eu preciso tornar essa relação com o meu paciente de forma horizontal, dialogada, né? Com uma escuta, com um acolhimento, uma escuta qualificada. Eu preciso atender, entender a queixa desse paciente quando ele me procura como profissional de saúde. Eu preciso de ter essa sensibilidade. Isso é fundamental na nossa relação profissional-paciente, né? Na nossa atuação. É evidente que o nosso conhecimento técnico-científico eu tenho que dominar, né? Então, eu tenho o conhecimento técnico-científico, agora eu preciso entender o meu paciente.
E a bioética, ela vem trazer esse questionamento, essa reflexão em relação a isso, em relação à minha atuação como profissional de saúde com o meu paciente. Não é restrita somente ao conhecimento técnico-científico. Nós temos o cuidado ético também. Com o meu paciente, com o ser humano, com a sua história de vida, com o seu contexto social, com a sua singularidade, com os seus valores, com as suas crenças. Então eu preciso nunca perder de vista que do outro lado dessa relação existe um ser humano que eu preciso entender essas questões, esses aspectos. Tá? E aqui eu finalizo essa aula em relação aos direitos, os deveres dos profissionais de saúde. Agradeço mais uma vez a atenção e a presença de vocês no nosso curso de bioética e ética profissional para os residentes, né? Contribuindo na formação de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Abraço a todos.